Há momentos na vida em que você sente como se estivesse vivendo a história de outra pessoa, um drama para o qual você nunca fez um teste, uma decepção amorosa que você nunca previu. Noites passadas olhando para o teto, imaginando como cada tijolo da vida que você construiu com tanto esforço pôde ruir em um único momento de silêncio. Sou um cara comum, nunca fui de grandes multidões ou dramas intensos. Tudo o que eu sempre quis foi um lar tranquilo, um parceiro leal, rotinas que trouxessem conforto. E, no entanto, uma noite, voltando para casa na ponta dos pés depois de mais um turno extra, ouvi uma conversa que destruiu todas as minhas certezas sobre amor, devoção e confiança. Mas esta não é apenas uma história sobre traição. É a história do que acontece depois, quando você percebe que se tornou o plano B de alguém, em vez do seu verdadeiro parceiro. É sobre lutar pela sua dignidade quando a pessoa em quem você mais confiava trata a sua lealdade como algo descartável. Se você já se viu se sacrificando por alguém, se convencendo de que era por amor, apenas para descobrir que nunca realmente importou nos planos dessa pessoa, então fique por perto. Nos próximos 30 minutos, vou guiá-lo pelos momentos que definiram minha jornada, as belas memórias que pensei que durariam para sempre, os sutis indícios de distanciamento crescente, a noite angustiante em que a verdade veio à tona e o confronto final e dramático que me forçou a desistir. Mesmo quando meu coração estava em pedaços, aprendi que às vezes você tem que escolher a si mesmo, mesmo que ninguém te ensine como. Esta história levará você através da esperança, da desconfiança, da tristeza e, por fim, da renovação. Você pode se reconhecer, ou alguém que ama, em algum momento do caminho. Se isso acontecer, quero que compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo, não apenas ouça, participe da conversa. Juntos, não estamos apenas compartilhando uma história. Estamos nos ajudando a nos curar das mágoas que acompanham a vida na cidade grande, onde divórcio, traição e recomeços não são apenas manchetes, mas desafios reais que muitos de nós enfrentamos. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Se você nos olhasse de fora, teria visto um casal que tinha descoberto tudo, um homem com um emprego estável, uma mulher cujo riso iluminava qualquer ambiente. Éramos aquele casal que você conhece numa noite de perguntas e respostas, meio competitivos, meio paqueradores, nossa história começando com respostas erradas e química certa. Na primeira vez que Sarah me venceu, ela se inclinou com aquele sorriso maroto, aquele que eu tinha certeza que pertencia a capas de revista, e sussurrou a resposta para uma pergunta que eu jamais teria imaginado. Naquela noite, ela me disse, às vezes, ser inteligente significa saber quando pedir ajuda. Na época, parecia um prenúncio romântico. Só percebi a ironia muito depois. Construímos nossa vida aos trancos e barrancos, primeiro alugando, fixando sonhos em cada apartamento novo e, finalmente, juntando nossas economias para comprar uma casinha com tinta descascada em um bairro onde ainda se ouvia crianças brincando depois de escurecer. Cada tábua do assoalho arranhada, cada ida ao Home Depot à meia-noite, fazia parte da história que contávamos a nós mesmos, estamos construindo algo real. Trabalhei duro, de vendas internas a gerente regional, longas horas, telefone colado ao ouvido, planilhas crescendo como ervas daninhas. Ela se tornou o coração da nossa casa, dando aulas de yoga quando se sentia inspirada, aceitando trabalhos de design que pagavam o suficiente para fins de semana fora ou novos materiais de arte. Mas até a história mais doce tem suas falhas. Houve pequenos momentos, no começo, que mal valiam a pena mencionar. Nossos horários não batiam direito. Eu acordava grogue às 5h30 para atender a ligação de um cliente, ela ainda estava esboçando ideias de logotipo à meia-noite com as velas queimando lentamente. Às vezes, eu chegava em casa e o riso ecoava pelas paredes, Sarah e Mónica, sua melhor amiga, compartilhando uma garrafa de vinho e algum drama da Netflix que eu nunca entenderia. Mónica era o tipo de pessoa que sempre sabia das últimas fofocas, que olhava para os seus sapatos e contava exatamente como estava a sua semana, e sua lealdade à Sarah era absoluta. Eu gostava de tê-la por perto, até que não precisei mais. Olhando para trás, pequenos atritos se transformavam em falhas. Eu não percebia isso na época, mas havia uma distância se aproximando. Uma inveja silenciosa, talvez, quando Sarah falava sobre sua liberdade, seus dias livres de alarmes ou prazos, repletos de tapetes de yoga, luz do sol e os espaços abertos e acolhedores da possibilidade. Eu costumava brincar que eu era a cadeia de suprimentos e ela, a sonhadora. Na maioria das noites, essas piadas pareciam inofensivas, mas, de vez em quando, o riso soava forçado, até para mim. E então veio o acordo pré-nupcial. Contei à Sarah, no nosso terceiro encontro, sobre meus medos de me queimar, como alguns dos meus colegas de trabalho. Só quero que nós dois estejamos seguros, não importa o que aconteça, eu disse. Ela concordou, com o mesmo sorriso fácil, prometendo que o amor não precisava significar arriscar tudo. Mas havia um brilho nos olhos dela, quase imperceptível, que me fez pensar se eu havia plantado uma semente de desconfiança muito antes da tempestade. Meus pais ligavam quase todos os domingos,
para saber como eu estava, perguntando se já tínhamos começado a falar sobre filhos. Deu um tempo, dizia Sarah, preparando-se para seu telefonema semanal com a mãe, que sempre queria saber se eu estava tratando a filha dela como uma rainha. Eu achava que sim. Eu realmente tentava. Mesmo quando a Mónica me lançava aqueles olhares de soslaio. Meio brincando, meio julgando, sobre o quanto eu trabalhava, eu ignorava. Mesmo assim, às vezes, no silêncio, eu ficava acordado ao lado de Sarah, ouvindo sua respiração e me perguntando se ela estava sonhando com algo maior, mais brilhante, ou simplesmente, outra coisa. É assim que as rachaduras acontecem, você nunca sabe a profundidade delas, até que a tempestade finalmente chega e tudo desabe. Mas isso é pular etapas. A verdade é que, antes que a traição tenha um rosto ou um nome, ela aparece como o silêncio entre duas pessoas deitadas no escuro, cada uma convencida de que é a única que se sente solitária. E às vezes, o pior tipo de desgosto não é causado por um único evento, mas pelos milhares de pequenos momentos em que o amor começa a parecer uma obrigação. A reviravolta foi sutil. Não houve briga, nem portas batendo, bastou a risada de Sarah enquanto ela descrevia o último problema na transmissão do seu antigo SUV e como desejava algo mais confiável. Ela dava de ombros, conseguindo dar um meio sorriso, não é grande coisa. Só quero me sentir segura dirigindo de novo. E talvez fosse o jeito como Mónica intervinha, provocando, você merece o tipo de carro que não te deixa na mão durante uma tempestade. Era inocente o suficiente, ou assim parecia. Mas, por baixo da superfície, eu podia sentir a narrativa mudando, meu papel se transformando de parceira para provedora, de confidente para caixa eletrônico. Fiz um voto silencioso naquela noite. Eu assumiria cada hora extra, cada trabalho de fim de semana, cada chamada de serviço fora do horário comercial. Linhas de embalagem não se importam com problemas pessoais, elas quebram, e pessoas como eu as consertam, não importa o quão tarde ou solitário o trabalho se torne. Cada dólar adicional que eu ganhava, eu guardava em uma pasta mental chamada Fundo para o Carro da Sarah. Parecia, a princípio, fazer algo amoroso, algo que provaria que eu estava investido não apenas em nós, mas na felicidade dela. Talvez fosse uma lembrança do meu pai me ensinando que o verdadeiro amor era sobre sacrifício. Talvez eu quisesse provar que Mónica estava errada quando ela brincou sobre homens comprando perdão com prestações de carro. Mas o sacrifício tem um peso para o qual o mundo nunca o prepara. As semanas se misturavam, maratonas de 70 horas movidas a café ruim e ao coquetel inebriante de adrenalina e ressentimento. O chão do armazém virou meu segundo lar. Eu recebia mensagens do meu amigo Jesse, um dos veteranos do trabalho. Cara, você vai se esgotar. Ela ao menos percebe o quanto você está se esforçando. Eu menti e disse que sim. Eu precisava que ele acreditasse, então talvez eu também pudesse acreditar. Eu chegava em casa exausto, deixando cair as chaves silenciosamente, para não atrapalhar as noites de vinho da Sarah e da Mónica. Às vezes, as risadas desciam as escadas enquanto eu esquentava o jantar no micro-ondas para uma pessoa. Às vezes, a Mónica erguia os olhos quando eu entrava, dava um oi educado e voltava para a piada secreta que elas estavam contando. Algumas vezes, eu ficava sentado na minha caminhonete do lado de fora da casa por um minuto a mais, só para não me sentir deslocado na minha própria casa. O fundo para o carro se tornou mais do que dólares e centavos, tornou-se um indicador do meu valor. Cada centavo contrariava a minha própria ansiedade, e se eu não conseguisse sustentar o suficiente? Será que eu a estava perdendo, um turno extra de cada vez? Comecei a notar como Mónica sempre parecia estar lá quando Sarah estava se sentindo mal, sua presença preenchia os espaços que eu pensava estarem reservados para mim. Minha mãe ligou uma noite, com a voz calorosa e familiar: não deixe o trabalho se tornar sua única história, filho. As pessoas precisam de amor mais do que de motores novos. Prometi a ela que estava bem, mas a verdade era que eu estava sem energia e não sabia como me reabastecer. Houve pequenos momentos de confronto, nunca barulhentos, nunca bagunçados. Sarah dizia: não quero que você trabalhe tanto, e, no dia seguinte, ela me mandava um link para o carro dos seus sonhos, um Outback seminovo com todos os detalhes. Eu dizia que sim, engolia o nó na garganta e saía no escuro para mais um longo turno. A casa ficou mais silenciosa. As rotinas que tínhamos construído começaram a se desfazer, substituídas por conexões perdidas. Jesse me levou para beber numa sexta-feira, tentou-me fazer conversar, mas tudo o que consegui foi uma piada sem graça sobre morar na copa. Ele me disse: não deixe que as necessidades dela matem as suas, mas eu nunca fui muito boa em estabelecer limites. O sacrifício é uma coisa engraçada, pode parecer heróico, mas às vezes é apenas uma máscara para o desespero. Olhando para trás, cada hora extra era uma moeda de troca pelo amor que eu tanto temia perder. Eu continuava dizendo a mim mesmo: mais uma semana, mais um salário, mais uma chance de fazê-la feliz. Enquanto isso, a distância entre nós aumentava,
E eu não conseguia enxergar como a rotina implacável estava se tornando minha prisão. Minha história não era apenas sobre amor, era sobre me entregar, pedaço por pedaço, na esperança de que alguém notasse sua ausência. Mas a rotina sempre cobra seu preço. E, à medida que o silêncio em casa se prolongava, ficou claro que o meu sacrifício não era comprar segurança ou afeto. Estava apenas alimentando a distância. Começou com pequenas coisas, quase risíveis se não fossem tão profundas. Uma mensagem de texto vibrando no celular da Sara um pouco tarde da noite. O jeito como ela se sobressaltava levemente quando eu entrava no quarto, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar. O nome da Mónica surgindo cada vez mais em nossas conversas, suas noites de vinho se estendiam a escapadinhas de fim de semana, para as quais eu não era convidado, e, honestamente, nunca quis participar. No começo, eu dizia a mim mesma que estava imaginando coisas. Afinal, não era eu quem trabalhava tantas horas. Não era justo que ela tivesse espaço e amigos. Mas, em algumas noites, o silêncio entre nós gritava mais alto do que qualquer discussão. Certa noite, cheguei em casa horas mais cedo do que o habitual após uma visita ao local, uma rara pausa na rotina que pareceu uma cruel reviravolta do destino. Enquanto descia as escadas, ouvi trechos de uma conversa, quase inaudível, mas inconfundível. Sara e Mónica, vozes baixas e urgentes, planejando algo que não fosse uma festa ou um projeto. A hora certa, sussurrou Mónica. Vocês precisam se mover com cuidado. Sara respondeu, com a voz hesitante, mas decidida, talvez este seja o momento de ver o que mais existe por aí. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Minha mente disparou, ela está falando de mim. De nós, a conversa parecia um mapa que eu nunca deveria ter visto, revelando uma traição que não era apenas física, era emocional, estratégica, premeditada. Aquela noite não foi sobre confrontos raivosos ou cenas dramáticas, foi sobre ficar paralisada na porta, com o coração se despedaçando aos poucos, percebendo que o meu mundo inteiro havia sido silenciosamente desmantelado. Escolhi ir embora, sentar na minha caminhonete e recuperar o pouco de compostura que me restava. A dor não vinha apenas das palavras que ouvi, era da verdade que elas expressavam tão claramente, eu não era mais suficiente. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Sara mudou. Ela começou a dar dicas disfarçadas de retidão, uma necessidade de espaço, um desejo de se encontrar, e a clássica frase que ainda dói, eu te amo, mas não tenho certeza se ainda estou apaixonada. Ela apresentou isso como uma grande crise existencial, mas eu vi através da fachada. Era uma justificativa distorcida para planos que ela já havia posto em prática. Certa vez, procurei a Mónica, tentando encontrar respostas em meio à tempestade, mas ela se esquivou com naturalidade, bancando a amiga solidária. No entanto, por trás dos sorrisos e das noites aconchegantes regadas a vinho, percebi uma parceria que já não era inocente. Meu melhor amigo, Jesse, tentou-me manter com os pés no chão. Você não pode lutar contra sombras, cara, disse ele certa noite, enquanto tomávamos cerveja. Mas não deixe que isso te devore vivo. Você merece saber a verdade, e merece mais. Suas palavras ficaram comigo, mas a verdade tem um peso que pode esmagar tanto quanto libertar. A parte mais dolorosa. Saber que Sara vinha planejando isso há semanas, talvez meses. Eu não estava presenciando um momento de fraqueza, eu estava vendo o fim sendo silenciosamente arquitetado. Aquele silêncio em casa, os sorrisos secretos do outro lado da sala, era a traição emocional em sua forma mais crua. E me deixou à beira de um precipício, me perguntando se o amor algum dia seria realmente suficiente. A história estava longe de terminar. O que eu fiz em seguida mudou tudo, para melhor ou para pior. Fiquem comigo, porque no próximo capítulo, as escolhas que fiz incendiariam toda essa história. Depois daquela noite fatídica, o silêncio não era meu amigo, era o campo de batalha. Percebi que o amor por si só não salvaria o que estava quebrado. O que me encarava era a dura verdade, eu precisava planejar minha saída. Não por ódio, não por raiva, mas por autopreservação. A traição era real, deliberada, e enquanto meu coração doía, minha mente não tinha escolha a não ser congelar. Sentei-me com o meu advogado, um homem que exalava um leve aroma de livros antigos e certeza. Ele explicou as proteções do acordo pré-nupcial em termos práticos. Como ele protegia meus ganhos com horas extras, salvaguardava meus investimentos na carreira, e, por fim, como me dava um escudo legal. Naquele momento, cercado por uma linguagem precisa e conselhos firmes, senti um lampejo de controle em uma vida que havia se descontrolado completamente. Mas planejar um divórcio onde as emoções afetam as finanças nunca é fácil. Comecei a transferir discretamente nossas economias, o dinheiro daqueles turnos extras intermináveis, para uma conta que só eu tinha acesso. Cada dólar era como um tijolo em um muro invisível que eu estava construindo para me proteger da tempestade que se aproximava. O verdadeiro desafio não era dinheiro ou documentos, era manipulação. Sara não era apenas uma mulher magoada,
ela começou a usar a máscara da vitimização. Primeiro vieram os comentários sutis, sobre como aquilo era difícil para ela, como ela não era a vilã. Depois, as coisas pioraram. Uma falsa urgência na voz, tentativas de me culpar pela minha frieza, até mesmo um falso susto de gravidez que destruiu qualquer frágil compaixão que me restava. Mónica, antes uma amiga de confiança, transformou-se em um obstáculo, orquestrando distrações e mais distrações, pintando-me como um antagonista sem coração em uma narrativa de sua autoria. Certa manhã, meu telefone tocou com uma ligação do RH, uma voz preocupada, cautelosamente, ignorando minha recente perturbação pessoal. Alguém havia-me denunciado como emocionalmente instável. Eu sabia quem estava por trás daquela ligação. Não vou mentir, doeu. A batalha não era mais privada, ela se espalhava para o meu local de trabalho, onde eu tentava me manter normal. Eu me sentia encurralada, dividida entre querer explicar tudo e saber que qualquer um que ouvisse a verdade só escolheria lados, adicionaria sussurros e complicaria uma confusão já explosiva. Mas eu me mantive firme. E, naquelas sombras de dúvida, encontrei uma força inesperada. Jesse, meu amigo inabalável, me lembrou: você não pode controlar as escolhas dos outros, apenas como você reage. Esse se tornou meu mantra nos dias em que a dúvida ameaçava me afundar. Sarah me acertou com todos os truques possíveis, sendo histórias de desespero, de solidão, de coitada de mim. No entanto, com o passar dos dias, minha determinação só se aguçou. Eu não estava mais apenas protegendo meu dinheiro, eu estava protegendo minha dignidade, meu futuro e a possibilidade de um dia recuperar minha paz. Os momentos mais difíceis não foram as discussões ou as batalhas jurídicas, mas sim as noites passadas sozinho, lutando com a questão: como o amor se transformou em cálculo? Como a esperança se transformou em sobrevivência? A resposta veio lenta e dolorosamente, porque às vezes, a pessoa que você ama deixa de ser sua parceira e se torna a única coisa que você precisa enganar para se salvar. Mas a luta estava longe de terminar. O que viria a seguir testaria cada gota de força que me restava, e empurraria esta história para um território mais sombrio e desconhecido. Fique comigo. O próximo capítulo não é mais apenas sobre sobrevivência, é sobre resgatar a vida dos destroços. As consequências foram diferentes de tudo o que eu esperava. Quando um relacionamento se desfaz, não são apenas duas pessoas que sofrem, são todos ao redor, os círculos frágeis de amigos, familiares e colegas que, de repente, se tornam testemunhas relutantes. Eu me vi presa em uma onda de escalada que não era mais apenas dor pessoal, era drama público. Tudo começou com pequenas interrupções, ligações do RH, uma vaga pergunta sobre minha estabilidade emocional no trabalho. A campanha de sussurros foi sutil, mas eficaz. Alguém próximo de Sarah, talvez até da própria Mónica, pintou um retrato meu como um marido instável e controlador. Eu quase conseguia ouvir as fofocas circulando pelo depósito e nas salas de descanso. Era humilhante, mas eu mantinha a cabeça erguida, sabendo que a verdade era só minha e eu deveria mantê-la intacta. Depois vieram os telefonemas da empresa de hipotecas, estranhos com perguntas sobre a casa, perguntas que eu não havia autorizado. Sarah começou a agir por conta própria, tentando obter o controle de bens aos quais não tinha direito legal. A sensação de invasão era sufocante. Não era apenas o nosso casamento que estava se desintegrando. Parecia que cada parte da minha vida estava se desintegrando sem o meu consentimento. Certa tarde, nossa vizinha, uma gentil professora aposentada que raramente se aventurava além de cumprimentos educados, me abordou com uma história que me arrepiou. Uma mulher bateu à sua porta, alegando ser assistente social e investigando uma situação doméstica. Educada, profissional, mas evasiva quando lhe pediram credenciais. A mulher correspondia perfeitamente à descrição de Mónica. Mónica, a amiga, estava entrando em algo mais sombrio: assédio, manipulação e até mesmo personificação. Confrontei Mónica, na esperança de aliviar a tensão, mas, em vez disso, isso a empurrou para a negação e a defensiva. Aquela conversa foi um dos momentos mais frios entre dois adultos que já vivi, palavras trocadas como armas, a confiança irreparavelmente destruída. Ela alegou que estava apenas tentando ajudar Sarah, mas eu vi o que era: uma campanha para me desestabilizar e retomar o controle. Em meio a esse caos, encontrei pequenos momentos de consolo em amigos como Jesse e meus irmãos. O apoio deles foi a tábua de salvação que me manteve com os pés no chão quando o mundo parecia estar girando fora do eixo. Jesse me lembrou, mais vezes do que consigo contar, que meu valor não era definido pelas escolhas de outra pessoa. Que, às vezes, ir embora com dignidade era a coisa mais corajosa que se podia fazer. No entanto, por baixo da coragem, a solidão me corroía. A casa que um dia chamamos de lar era agora um campo de batalha, e eu era tanto soldado quanto vítima. As noites eram as mais difíceis, o silêncio gritava mais alto que qualquer discussão, e a ausência de amor era um eco de tudo o que eu havia perdido. Mas o crescimento muitas vezes surge da destruição.
Comecei a me concentrar em mim mesma, redescobrindo as partes de mim que eu havia soterrado sob o trabalho e a preocupação. Comecei a correr, entrei para um grupo comunitário local e até procurei terapia. Uma palavra que eu antes teria ridicularizado, mas agora abraçava como salvação. A cura se tornou uma rebelião silenciosa contra a dor, uma promessa de que este não era o fim da minha história. As batalhas judiciais se arrastaram, as tentativas de Sara de reivindicar pensão alimentícia foram rejeitadas, graças ao acordo pré-nupcial, mas cada pedido nos atrasava e esgotava. Percebi que a luta não era mais sobre ganhar ou perder, mas sobre reconquistar a paz, sobre aprender a viver plenamente novamente, apesar das cicatrizes. E então chegou o momento que eu jamais esperava, aquele em que Sara, destruída e desesperada, estendeu a mão, não como a mulher que eu amava, mas como alguém que enfrentava os destroços de suas próprias escolhas. No entanto, por mais que aquele momento despertasse algo profundo em mim, eu sabia que o perdão era uma jornada que nenhum de nós poderia trilhar sem um verdadeiro acerto de contas. Este capítulo da minha vida foi um teste crucial, testando cada faceta da minha resiliência. Aprendi que o crescimento não é linear, é confuso, doloroso e intensamente belo. A tempestade me despedaçou, mas nos cacos, encontrei a matéria-prima para reconstruir. A finalidade de tudo me atingiu em uma tarde tranquila, quando os papéis foram assinados e os ecos do que um dia foi se instalaram pesadamente nos cômodos vazios. Não foi dramático, não houve desculpas de última hora ou apelos desesperados. Apenas a verdade nua e crua de que alguns capítulos terminam porque são destinados a terminar, não importa o quanto você tenha amado, não importa quanto tempo tenha lutado. Sentado sozinho na casa que fora um santuário e um campo de batalha, senti o peso da perda como uma dor física. Mas, em meio à dor, uma estranha clareza emergiu. Eu não estava apenas me desapegando de Sara. Eu estava-me desapegando da versão de mim mesmo que se apegava a falsas esperanças, o homem que se sacrificou demais e se esqueceu de proteger o próprio coração. Minha família e meus amigos se tornaram meus pilares. Minha mãe, sempre paciente, me lembrou: a força não vem de nunca quebrar, mas de como nos reconstruímos. Jessie estava lá com seu humor implacável, me incentivando a sair das sombras e redescobrir a alegria nas pequenas coisas, uma boa refeição, uma corrida matinal, uma risada tarde da noite. As sessões de terapia, antes uma fonte de hesitação, transformaram-se em um santuário onde eu desfazia os fios emaranhados da raiva, da tristeza e da insegurança. A casa parecia diferente agora, não mais uma prisão de memórias, mas uma tela para novos começos. Pintei paredes com cores frescas, convidei a luz a entrar pelas janelas limpas e, aos poucos, comecei a tecer uma vida desapegada do passado. Sara seguiu em frente à sua maneira, carregando as consequências das decisões tomadas. Nossas conversas cessaram, substituídas pela compreensão silenciosa de que algumas pontes queimam tão completamente que nunca mais poderão ser cruzadas. E embora o perdão parecesse distante, aprendi que não era para ela, era para mim. Para libertar as partes de mim que ainda estavam acorrentadas à amargura e à dor. A lição mais difícil foi aceitar que o amor, por mais poderoso que seja, às vezes não é suficiente para nos salvar de nós mesmos ou uns dos outros. Mas nessa aceitação estava a semente da esperança, a esperança de que o futuro poderia trazer paz, crescimento e talvez até felicidade. Comecei a vislumbrar novos sonhos, não atrelados a outra pessoa ou a um passado compartilhado, mas enraizados na simples promessa de autocuidado e resiliência. Encontrei consolo em coisas que havia negligenciado. Amigos que se reuniam sem drama, manhãs tranquilas com um livro, planos para um novo começo em uma cidade onde ninguém conhecia minha antiga história. E naqueles momentos, eu vi claramente, aquilo não era um fim. Era um começo disfarçado de perda, uma chance de reescrever minha história nos meus próprios termos. Então, se você está assistindo a isso e se sente despedaçado pelo amor ou pela traição, saiba disso, você não está sozinho. A dor abre buracos em nós para que a luz possa atravessar. E dessas rachaduras, nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais reais. Obrigada por compartilhar essa jornada comigo. Suas histórias, sua coragem e sua cura também fazem parte disso.